ou não apenas a primeira aula, mas a aula do primeiro domingo de cada mês é ministrada pelo nosso presidente, mas excepcionalmente ele está viajando e por determinação dos nossos superiores, coube a mim falar com os irmãos na temática proposta para esse trimestre. Eu sei que a nossa escola é uma agência de formação e não apenas de informação, de formação cristã. E desde que ela foi fundada, há muitos anos atrás, mais de 2 séculos atrás, ela tem por objetivo primordial educar, ensinar, conduzir os cristãos na jornada do crescimento espiritual, do amadurecimento na fé. Ela é uma escola que é chamada dominical, porque acontece no domingo, mas também por ser a escola do Senhor. A ideia de Dominus, que é a palavra latina para Senhor. É a escola do Senhor, no dia do Senhor, na casa do Senhor, onde o povo do Senhor aprende a palavra do Senhor. E nesse trimestre, nós temos como proposta uma temática muito interessante. Não apenas interessante, ela é, eu diria, fundamental para que nós compreendamos devidamente, de modo claro, o plano de Deus através dos séculos. Deus é um Deus de propósito, Deus não trabalha no escuro. Ele não é Deus meramente de coincidência e acidentes ao longo da vida. Deus é um Deus de plano. Seu plano e seu propósito teve um início, está tendo um desenvolvimento, está chegando ao epílogo, ao dia final, à conclusão, ao fechamento. Agora, esse Deus soberano, inacessível, imarcessível em sua glória, infinito no seu ser, grandioso no seu poder, onissapiente na sua sabedoria, Ele quis revelar-se a nós, fazer-se conhecido a nós, às suas criaturas, ao ser humano. E fez isso através das Escrituras Sagradas, num primeiro momento. No segundo momento, na pessoa de Jesus de Nazaré. A expressa imagem, diz o autor aos Hebreus, do ser de Deus, a exata imagem do ser de Deus. E nesse seu propósito de se revelar, de se fazer conhecido, Deus o fez no palco da vida, na geografia do tempo, na trajetória da história. E fez através de agentes humanos, seres humanos, como eu e você. E aí nós afirmamos, e de fato é assim, as Escrituras são a palavra inerrante de Deus, porque foi inspirada pelo Espírito Santo. Mas ela é também uma palavra humano-divina e divino-humana. Porque não obstante ter sido soprada por Deus, daí a palavra theopneustos, que é exatamente soprada por Deus, a mesma Bíblia diz que homens santos falaram, e aí eu estou citando 2 Pedro 1:21, impelidos, forçados, coagidos,
dominados pelo Espírito Santo, mas eram homens. E nessa dimensão, a palavra de Deus, como palavra de Deus, sem prejuízo de ser palavra inerrante de Deus, ela carrega consigo as marcas e os sinais de cada tempo, de cada período histórico em que ela fora produzida, ela fora escrita. Então, as escrituras sagradas têm saga, têm enredo, têm um desenvolvimento, tem drama, tem poesia, tem profecia, tem narrativa, tem prosa, N estilos literários encontrados aqui nas Sagradas Escrituras. E toda essa narrativa se fez a partir de e num povo, e através de um povo chamado Nação de Israel, povo de Deus. E aí, no ensejo da comemoração, ou das comemorações dos 70 anos de fundação do Estado moderno de Israel, acontecido em 1948, a direção da nossa Betel e certamente os nossos didáticos e pedagogos lá resolveram incluir essa temática para que nesse trimestre nós estivéssemos estudando isto. A gente sabe que no período pós-Segunda Guerra Mundial, para adequar a nova geopolítica do mundo, foram criados, além de Israel, mais uns 50 estados ou nações, ali entre 1947 até 50 e qualquer coisa. Porque todo o período de guerra, quando há o cessar-fogo, o fim da guerra, é preciso readequar, né? Restabelecer a geopolítica do mundo. E aí, desde 48, o Estado moderno de Israel, então criado, é parte das nações do mundo, reconhecida pela ONU e pela esmagadora maioria dos países democráticos deste mundo. E, em função dessas comemorações, repito, nós vamos estudar essas lições tratando disto aqui. Olha aí o tema geral do nosso trimestre. Olha aí, Israel 70 anos, o chamado de uma nação e um plano divino da redenção. Nós poderíamos avantajar um pouco essa ideia dizendo, Israel 70 anos, uma nação chamada para ser o instrumento da revelação do plano salvífico de Deus para a humanidade. E aí, eu preciso discutir ou propor aos irmãos, nessa ideia geral do tema ainda, do tema para o trimestre, que nós precisamos encarar ou aceitar ou entender ou perceber que Israel é tratado nas escrituras, na história, na geopolítica, na cultura à nossa volta, de pelo menos 3 visões ou perspectivas diferentes. Do ponto de vista de nação, geopolítico, que se refere ao Estado moderno de Israel, ele é uma nação como qualquer outra, com assento lá no continente asiático, na parte leste do mar Mediterrâneo, uma pequena faixa de terra longitudinal, de norte para o sul, de não mais do que 220 quilômetros de extremo a extremo, cerca de 120 e poucos quilômetros de leste a oeste. Um país que é menor hoje do que o menor estado da nossa federação. Menor estado da nossa federação é o estado de Sergipe, 21.574 e poucos quilômetros quadrados. Israel hoje não tem 20 mil quilômetros quadrados de extensão territorial.
O período em que ele teve a maior extensão de terra foi cerca de 56 mil quilômetros quadrados. Não dá nem o estado de Goiás. Na verdade, não dá. Talvez é um quinto do nosso estado, que é 300.014 quilômetros quadrados, é o nosso estado, a extensão geográfica do nosso estado de Goiás. Parece que 300, se eu não estou enganado, 300.014, qualquer coisa, quilômetros quadrados. Mas não obstante a isso, Israel está aí, atravessando os séculos, os milênios, e hoje é uma potência na Ásia. Certamente em função do chamado de Deus e a vocação que Deus dera a essa nação, no que concerne o plano espiritual, mas também no que concerne o plano histórico, e inclusive a consumação do plano redentor de Deus, que todos nós crentes, servos do Senhor, temos a percepção e a consciência, sobretudo a convicção, que nós estamos chegando ao final. Essa é a primeira dimensão, a primeira compreensão que eu tenho que ter desse Estado. Israel como Estado geopolítico, com assento na ONU, entre as centenas de nações reconhecidas e Estados organizados do mundo, desde 1948 para cá. Mas há uma segunda conotação que a palavra, esse substantivo Israel tem nas Escrituras. Israel como grupo étnico-cultural, que ao longo do tempo foi também sendo designado como povo judeu, veio de Judá. E aí, com as invasões ali ocorridas, aquela é uma terra, talvez o espaço geográfico do mundo mais combatido e guerreado ao longo da história. Desde o ano 3000, ou pelo menos 1600 a.C. nascer, quando Jerusalém ainda era uma pequena aldeia chamada Jebus, de lá até os dias atuais, Jerusalém foi invadida 26 vezes. Guerras por N razões e acontecimentos catastróficos, belicosos, conflitos armados, se deram contra aquele mundo, aquela região, aquela cidade. Talvez pelo fato de Israel estar na confluência de 3 grandes continentes do mundo. Eu disse que ele está na Ásia, na costa leste do mar Mediterrâneo, mas na confluência entre a Europa e o norte da África. E cercado por grandes desertos, terras áridas, inclusive o Egito, que faz confronto, divisa com ele, que é um país com 96% do seu território árido. O Egito só tem 4% do seu território agricultável, que é exatamente o delta, o leito ou o vale do rio Nilo, especialmente o delta do Nilo, já desaguando na foz do Nilo, no mar Mediterrâneo. E em função disto, sendo a Ásia o continente que por mais tempo é habitado pelo ser humano, e é o continente que ainda hoje tem cerca de 58% da população do mundo, dos 6 bilhões, 7 bilhões melhor, e 600 e poucos milhões de habitantes do mundo, 58% estão na Ásia. Os 2 únicos países do mundo com população acima de 1 bilhão de habitantes estão lá, que é a Índia e a China. E aquela terra, então, em função da pobreza, da falta de vida em volta, se tornou um grande oásis. Porque tem o Jordão, o rio que corre do norte para o sul, um rio permanente, um rio perene, que a maioria dos pequenos ribeiros e
igarapés, como chama aqui no norte do Brasil, os pequenos arroios de água, são vadios. Você vai usar essa palavra hebraica em alguma anotação aí nas páginas de alguma Bíblia. Rios que não são perenes, que só tem água durante o curto período chuvoso naquela terra. Então o Jordão abençoou aquela terra e aqui ficou um grande oásis. Quem dominasse aquela terra tinha possibilidade de dominar os 3 continentes, ou pelo menos manter um domínio da rota comercial e militar daqueles 3 grandes continentes do mundo. Esse povo judeu, a gente sabe, viveu por lá por muitos anos. Chegaram lá com Josué por volta de 1440 antes de Jesus nascer, no século 15º antes de Jesus nascer. Fizeram a guerra de conquista, entraram na terra, mas não conquistaram plenamente a terra. Por isso que os estudiosos dizem, e eu concordo com eles em gênero, número e grau, que todo aquele glamour, aquela glória, aquele poderio do governo, do período da monarquia, somente do governo de Salomão, não passava de latão polido. Eles tiveram maior extensão territorial, 56 mil quilômetros quadrados, desde o Mediterrâneo até o rio Eufrates, a extremo leste, mas não era terra possuída. Deus ordenou, entre na terra, conquiste a terra, possua a terra, santifique a terra. Israel não conquistou plenamente, não possuiu a terra, muito menos a santificou. Por isso nós vamos estudar aqui, eu vou dar uma relação das 14 lições, das 13 lições últimas e falar um pouquinho da primeira lição, qual é o sentido dela hoje. O que ela abre esses estudos, por que está assim? O testemunho dos patriarcas. Israel viveu lá, naquela terra, alguns séculos. A parte norte invadida, primeiramente pelo Império da Síria, em 722, exatamente pela miscigenação e o povo não entender que, como o povo de Deus, eles tinham que ser singular, não podia se misturar. Misturaram e veio a Surbanipa, o Sargão II, e levou as 10 tribos do norte como reino organizado para a Síria, de onde nunca mais voltaram, eu estou dizendo, como reino organizado, cuja capital foi Samaria, fundada por um elemento chamado Onri, que era pai de Acabe, que comprou uma pequena montanha de um elemento chamado Semer, e daí veio o nome Samaria, tornou-se a capital do reino do norte. Alguns 100 e poucos anos depois, o reino do sul, com capital em Jerusalém também, por causa do pecado, aí está Jeremias, Abacuque, Miqueias, Amós, profetizaram contra a idolatria e a apostasia daquela terra. Aí, em 606, 597, depois em 586, o exército da Babilônia vai, primeiro invade, leva a elite da nação para o sul da Mesopotâmia, onde é hoje o Iraque. No segundo momento, leva mais gente e eles se rebelam, porque Zedequias, o rei vassalo, o governo vassalo colocado ali, não quis aceitar o domínio da Babilônia. Nebuzaradão, capitão do exército da Babilônia, vem então, destrói completamente Jerusalém, o templo, leva toda a riqueza, e já tem uma lição tratando disso, os 70 anos do cativeiro da Babilônia. O tempo passa, sucede N fatores, mas Deus não muda seus propósitos. É deste povo e desta raça que Deus trouxe o Messias, e é com essa gente que nós vamos chegar ao final, o epílogo final da história, pois Deus começou com eles, vai terminar com eles, bendito seja o nome do Senhor. Mas aí tem um terceiro aspecto, que é mais importante eu penso, para nós no estudo dessas lições, é o lado espiritual. Israel, citado na Bíblia, tomado na Bíblia, da perspectiva espiritual, Israel de Deus.
E agora eu quero que você abra comigo a Bíblia para a carta aos Romanos, capítulo 9. Porque eu vou ler alguns textos aqui, que eu estou introduzindo assim, da tentativa de dar uma panorâmica e apresentar o tema geral do trimestre. Porque Israel, do ponto de vista geopolítico e nação, é meramente, a própria palavra já diz, político. Uma nação como qualquer outra. Étnica e culturalmente falando, representa uma raça, uma etnia, que tem atravessado os séculos, e talvez, eu abra aqui um parêntese, não tenha havido no mundo um povo tão sofrido, um povo tão perseguido como os judeus. Aliás, da palavra judeu veio uma corruptela, e até no nosso português virou uma ideia verbal, judiar. Você já viu alguém falando, não judia dele não. Pelo fato que, ao longo da história, um povo, os judeus foi o povo que mais sofreu. Daí veio a palavra judiar, o verbo judiar. Mas, eu tenho convicções bem assentadas na minha alma, no meu coração, lendo a história. Eu gosto muito de história, de geografia. Você sabe que são ciências dinâmicas. E vez por outra eu vou numa livraria, na Saraiva ou qualquer outra, para comprar um livro atual de história geral. Um livro de geografia, de geopolítica, para eu saber mais ou menos aqui na minha pequena cachola, o espaço, o mapa geográfico do mundo assim, né? Porque é aí o nosso palco, é nesse mundo que Deus está agindo. Mas, se não tivermos o cuidado, o lado geopolítico de Israel, como nação com assento na ONU, e o Israel étnico-cultural, ofusca, pelo menos empalidece, oblitera, tira de nós a capacidade de perceber que Deus tem um Israel de caráter espiritual. Pastor Camilo Carvalho Vieira, bem-vindo aqui em nosso meio hoje, essa manhã. Talvez seja por isso, por não compreender mais adequadamente isso, pastor Isaías Negrão, que nós perdemos, eu estou dizendo nós, movimento cristão, ocidente cristão, o norte da África, o sudeste asiático e o leste europeu para a fé cristã, que nós não conseguimos perceber que, conquanto sejam verdade, que a nação de Israel, aquele estado sofrido, que ficou fora de lá cerca de 1800 e poucos anos, quando a ONU volta para eles voltaram e estabeleceram um estado que em 50 anos era a maior potência da Ásia. Só pode ser Deus nesse negócio. Mas para além desse poderio, para além desse aspecto geopolítico e étnico-cultural, tem o Israel espiritual. E aí, tem gente que pensa assim, não, Israel jogou umas bombas lá em cima de Tel Aviv. Tel Aviv é a capital, né? Política deles. Jerusalém é a capital religiosa e cultural. Lá em cima de Damasco. Jogou bomba lá no Irã, graças a Deus. Irmão, deixa eu dizer para os senhores, do ponto de vista do Israel espiritual, eu preciso entender, e nós vamos entender, que a história de Deus não começa com Abraão, começa com Adão. E a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Por não compreender isso, tem gente que pensa assim, que todo judeu, por ser judeu, está automaticamente garantido a vida eterna. Para lá, alto lá. Tá não. Tá não. Aí eu leio Hebreus, agora Hebreus. Romanos capítulo 9. Eu pedi para você abrir comigo aí. Romanos 9, eu quero ler a partir do 6. Diz assim: não que a palavra de Deus não haja falado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Por isso que aqui nós vamos ter uma lição, e hoje eu vou falar rapidamente do patriarca Jacó. Ele era judeu, étnica e culturalmente Israel, mas não era israelita. Porque israelita, espiritualmente falando, tem a ver com transformação, com novo nascimento. Você já parou para observar que esse Jacó,
cujo nome tem um sentido um pouco negativo, teve que ir ao Val do Jaboque, encarar Deus tete a tete, que ali era uma teofania, e Deus luta com ele. E aliás, Deus se apresentou como lutador para Jacó, porque toda a vida dele foi uma luta. A gente vai ver aqui, ele, dos 3 patriarcas, ele teve que lutar a vida inteira. Deus falou: você gosta de luta e de briga, eu vou me apresentar para você como lutador. E no Val do Jaboque, uma noite inteira lutando com Deus. Já era Israel no sentido político, no sentido étnico-cultural, mas não era israelita. Aí lá no Novo Testamento, esse Jacó que viu um dia escada posta no chão e anjos subindo e descendo por ela, e lá no topo estava o Senhor. Aí a gente não para perceber que no primeiro capítulo de João também está dito. Alguém encontrou Jesus, foi André. André foi o primeiro evangelista que ganhou almas, um evangelista pessoal. Pegou o Pedrão pela mão, levou lá, encontrei, tá? Jesus falou com ele e falou assim: eu preciso mudar seu nome, porque essas mudanças de nome que a Bíblia fala, já aponta tipologicamente para o novo nascimento, para a regeneração. Aí no dia seguinte um deles encontrou Natanael, falou: senhor Natanael, nós achamos o Cristo, o profeta de Nazaré. Ele falou: pode porventura vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa aldeia, escondida num cantão do mundo aí, não está nem no mapa. Aí Jesus achou um Natanael, falou: eis aí. Qual foi a expressão de Jesus? Ele usou um pronome pátrio. Eis aí um israelita em quem não há dolo. Dolo, ele está se referindo ao engano, a dor Jacó. Porque geograficamente, Natanael estava no mesmo local, no dia anterior, no mesmo lugar, estudando a lei, onde Jacó teve a experiência do anjo. Por isso que o primeiro capítulo de João termina também falando que Jesus falando: agora em Deus você vai uma escada posta aqui e anjos de Deus subindo e descendo, para falar daquilo. Aquele lá não era israelita, podia até ser judeu, cultural e etnicamente, mas era doloso. Esse aqui não, esse é verdadeiro israelita, nele não tem dolo. E nesse aspecto espiritual, Tamar, uma cananeia prostituída, é israelita, pela fé. Embora antes de Jacó, embora um Jacó já étnica e culturalmente judeu, não era israelita. Teve que ir para o Val do Jaboque ter a experiência de renovação, aliás, de transformação com Deus. E sai de lá marcado e mancando, arrastando a perna. Agora sim, ele encontrou Deus. Agora ele é Israel de Deus, príncipe de Deus, aquele que luta com Deus e vence. Vence quem? Deus? Não. Vence a sua velha natureza, o seu dolo, o seu engano, de quem ele fugia há 22 anos. E o Jacó doloso representa, de certa forma, guardado devido a proporções, todas as tentativas de religiosas que tentam construir o caminho a Deus por impressão, por obras. Ele passou aquele val 22 anos antes, sem uma mochila para travesseiro. Agora voltava com 2 bandos. Ele mesmo diz lá em Gênesis 32, com 2 bandos, pensando: agora eu sou o cara. E a Bíblia diz que ele fez passar tudo o que tinha, inclusive suas esposas. E a Bíblia diz lá, tem um versículo que diz lá em Gênesis 32, e ficou ele só. Tem lutas nossas que precisam ser lutas solitárias. Eu e Deus, você e Deus, tete a tete, olho no olho. Lutas solitárias. Que a solidão é a terapia avançada de Deus para os seus filhos. E de repente, a gente vê Jacó ali, aquela coisa toda, e o anjo pergunta para ele: qual é mesmo o seu nome? Fala de confissão. Ele poderia dizer: Senhor, não mexe nesse baú. Eu estou correndo disso há 20 anos. Não mexe nesse negócio. Esse meu nome é muito negativo.
Chamaram-me de Jacó e construíram a minha personalidade em torno desse nome. Eu me tornei um trapaceiro, ao ponto de enganar meu velho pai, quase cego, e abandonei a minha família e deixei meu velho pai com o rosto virado para a parede, chorando, e eu estou fugindo disso. Só pergunta, qual é o teu nome? Sabe por quê? Porque a graça de Deus não flui com cura, enquanto a diagnose completa, absoluta do nosso mal não for feita. Não tem cura da graça, enquanto o Evangelho não descerrar as máscaras e mostrar quem a gente é. O Evangelho não põe o banquete da graça sem antes levar a gente no aparelho de ultrassonografia celestial e pervadir e invadir nossos porões e saber quem de fato somos. Quando a gente diz, eu sou Jacó, aí Deus os toma pela mão e fala, eu te faço um Israel, um príncipe de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o aspecto espiritual. Tamar era cananeia, eu já disse prostituída, tornou-se israelita. Raabe, uma mulher que tinha a sua casa sobre o muro, porque junto da estrada, porque ela é uma prostituta cultural. Porque na Bíblia, prostituição ou prostituta lá, não tem o mesmo sentido hoje de garotas de programa que vendem o corpo para ganhar dinheiro. Toda prostituição na Bíblia tinha um fundo pagão, era oferecida a algum Deus, e ela creu no Senhor, e tornou-se esposa de Salmão, entrou na família de Davi, e lá na genealogia de Jesus, Mateus 1, está o nome dela lá, porque Israel de Deus é também de caráter espiritual. E perdendo isso de vista, a gente esqueceu de chamar todos os povos do mundo, todas as etnias e culturas do mundo, e culturas do mundo a vir entrar para o Israel de Deus, né? Fomos seletivizando pela categoria cultural. E aí o texto vai continuar dizendo, Paulo, olha, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. E aí a gente precisa repensar, eu estou dizendo, não é mudar, repensar, porque capítulo 9, 10 e 11 da carta aos Romanos é um parêntese dentro da carta. Paulo está explicando, já que você provou, Paulo, que todo ser humano está irremediavelmente perdido e condenado, como é que ficam os judeus então, com todo esse privilégio de ter a aliança, ter os cultos, ter os patriarcas, ter as promessas? Aí Paulo vai abrir um parênteses para poder explicar, para dizer assim, tem um remanescente lá, a oliveira verdadeira na qual nós somos enxertados. Aí eu pergunto, vou deixar que ao longo do trimestre, alguma lição vai explicar isso aí. Qual é a oliveira verdadeira? A nação Geopol de Israel? Não, senhor. A oliveira verdadeira é aquele Israel espiritual que de Abraão creu e confessou Jesus e pela fé entrou no projeto. Mas desse Israel também faz parte uma Raabe, uma Ruth, Moabita, uma Batseba. Qualquer gentil que crê. Aí Paulo vai dizer assim, porque não é filho de Abraão, o que aqui está aqui, ó. Isto é, não são os filhos da carne, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência de Abraão. Então aqui a gente já estabelece qual a amplitude dos nossos estudos nessas 14 lições nesse terceiro trimestre. E aí, eu coloquei uma certa ordem aqui, ó. Aliás, nesse aspecto de ser reino, de ser, ou de enxergar Israel, também do ponto de vista espiritual, Deus fez dos judeus, a partir de Abraão, os patriarcas, vamos falar há pouco, daqui a instantes, o reino de sacerdotes e luz das nações. Isso é tão forte que se você abre 1 Pedro capítulo 2 e 9, Pedro, pelo Espírito Santo, repete e aplica as mesmas palavras de Êxodo 19, 3 a 6, quase ipsilitris, e aplica essas palavras à igreja. Porque vós, quem vós? A igreja do Senhor, sois sacerdócio real, nação santa, geração eleita, povo adquirido, chamado das trevas para proclamar a sua maravilhosa luz. Então, lá em Abraão, e depois de Abraão, Isaac, depois com Jacó e as 12 tribos, Deus quis fazer de Israel uma nação sacerdotal. E já a Bíblia diz aos Hebreus
que não se constitui sacerdote para si mesmo. Todo sacerdócio e sacerdote é constituído em favor de outrem. E aí tem gente que pega Romanos 9, se empolga lá e diz, porque eu amei Jacó e aborreci Esaú. E acha que isso, pastor Eliseu, está se tratando de escolha individual. Não, não. Esaú viveu no mesmo lar que Jacó. Mas a Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 16, diz que Esaú era profano. O que é profano? Alguém que não dá valor às coisas espirituais. E também tinha uma promessa, uma profecia. Aí Deus, ao invés de preferir Esaú, primogênito, preteriu Esaú e escolheu Jacó para uma missão, para uma obra. Não foi para a salvação eterna. E aliás, esse aborrecer, amar e aborrecer ali, não foi nem tirado do livro de Gênesis, é citação de Malaquias capítulo 1. E é dentro da cultura judaica um hebraísmo. O que é um hebraísmo? Uma forma peculiar do hebreu proferir alguma coisa. Igual gente assim, eu vi o sujeito ali, e ele contou uma anedota, eu quase morri de rir. Você vai lá em Portugal, você chega lá e porventura diz em algum ambiente, fala assim, olha, o cara ali está num beco sem saída. Eu falo, então vamos lá quebrar, aí o cara vai. Que são expressões abrasileiradas. E você vai ver lá no livro de Gênesis que Jacó amava Raquel, aborrecia a Leia. Mas foi com Leia que ele teve mais filho. Porque aborrecer e amar ali não tem, é a ideia de preferir A em detrimento de. Aí Deus preferiu Jacó para aquele propósito do que Esaú para aquele propósito. Não tem nada a ver com salvação eterna. Escolha eterna. E aí Deus diz lá para eles em Gênesis 19, 3-6, que eles seriam para ele reino de sacerdote e luz das nações. Vamos nesses minutos que me resta, dizer o seguinte. E eu tenho um novo ordenamento aqui, para ficar mais entendido, pelo menos para mim, que a minha cabeça é difícil assim entender, que ela não funciona direito. Aqui, primeira lição, olha aí comigo aí, os patriarcas, eu botei assim, os pais da nação de Israel, o testemunho da fidelidade de Deus com as suas promessas. É o título da lição de número 1. A lição de número 2, que é a escravidão no Egito, eu coloquei a escravidão no Egito, um povo forjado e preparado na fornalha do sofrimento. Nós vamos estudar, lá em Gênesis 15, Deus falou para Abraão estava triste, Ló tinha escolhido o melhor da terra, ele tinha, mesmo sendo prejudicado humanamente falando, ele botou os seus 318 soldados da sua casa e perseguiu 5 reis e libertou Ló e a sua família, e Sodoma voltou e sobrou para ele só pedreira. Aí Deus disse para ele, Abraão, rapaz, isso tudo é seu. Ló escolheu na horizontalidade. Deus falou para ele, ergue os olhos, conte as estrelas se você pode. Seus descendentes serão assim como as estrelas do céu. Né? E lá no 17, Deus aparece para ele e falou assim, Abraão, parece que Ló e os pagãos e os homens sem Deus estão levando vantagem. Mas deixa eu dizer para você, anda na minha presença, ser perfeito, porque o seu galardão sou eu sou o seu galardão, sou o seu pagamento. Bendito seja o nome do Senhor. Aí Deus falou para Abraão no capítulo 15, olha aí, essa terra é tudo dos seus descendentes, mas eles vão passar 400 anos exilados num país estrangeiro aí, mas eu vou visitá-los e resgatá-los de lá, depois de 4 gerações. Mas você sabia que, histórica e culturalmente falando, Deus levou Israel para o Egito para forjá-los? Toda a economia social, política e sacerdotal que Moisés instala a partir do Êxodo é aprendido no Egito. Você já parou para pensar que quando José chegou lá, diz que 400 anos, outro diz 430. Se a gente tomar José desceu 30 anos antes. Ele é o primeiro judeu a chegar lá.
Jacó desceu 30 anos depois, aí um texto diz 430, outros 400. Chegou lá, quando Jacó desceu, tinha 75 almas. Você já parou para observar que José casou com a filha do sacerdote de On, porque era o sistema político organizado, e Deus está ensinando. O sofrimento na vida do servo de Deus forja em nós o caráter santo de Deus. A W. Tozer disse num dos seus livros que os tolos entram apressadamente onde anjos temem pisar, porque não passaram na escola do sofrimento. Deus nunca usa consideravelmente um seu servo, enquanto não o machucar consideravelmente, enquanto não marcá-lo como seu. Então, essa filosofia de cristianismo da felicidade, que nós estamos com Jesus, para Ele garantir nossa felicidade e alegria, é canoa furada, desembarca disso aí. Ele nos faz alegre, mas a função do cristianismo não é me fazer feliz, me tornar um santo, para eu morar com Jesus um dia lá na eternidade. Mudou, a proposta mudou, e aí, de repente, olha, um povo forjado na fornalha do sofrimento. Aí eu mudei um pouco a ordem aqui, que botou as 10 pragas depois do libertador. As pragas vêm antes. Na narrativa ascendente, pelo menos logicamente colocada, as pragas vêm depois. Então, a lição de número, olha aqui, as 10 pragas. O que é isso? Deus exerce o seu poder, faz justiça ao seu povo e o liberta. Olha aqui, é a lição 4, vem no 3. Depois sim, vem a Páscoa, a lição de número 5. Eu coloquei a Páscoa, o cordeiro imolado e o povo libertado pela ação do sangue espargido na porta. Você imagina só? Deus já está apontando, né? Curiosamente, Deus falou lá no 14º dia desse primeiro mês, cada família reúna lá, mate um cordeiro e põe o sangue nos umbrais da porta e das janelas. Eu acho tremendo isso aqui. Porque se o sangue vos será por sinal nas casas em que olha esse pronome, oblíquo, átono, da terceira pessoa do singular. O sangue vos será por sinal nas casas em que comer. Sabe o que está dizendo? Tem gente que, se lá Israel falou, eu não gosto de carne de cordeiro, muito menos com erva amarga. A irmã Maria, que a minha vizinha, matou o cordeirinho dela, ela aqui como o cordeiro. Eu vou tomar um pouco de sangue emprestado da bacia dela. Sangue emprestado não vale, que a Bíblia diz que o sangue não garantia proteção, senão nas casas em que tivesse comido o cordeiro. Isso tem a ver com algumas lições que eu estudei esse trimestre. Tem gente que só quer a proteção de Deus, o milagre de Deus, mas não quer o Deus do milagre. Não quer comer, digerir toda a escritura, só quer do cordeiro o filé mignon e a picanhazinha. Mas a outra lição, aí sim, Moisés, um líder preparado para libertar o povo da escravidão e do complexo de escravo. Que uma coisa é tirar o povo da escravidão, outra coisa é tirar a escravidão do povo. O povo estava também 400 anos, esmagado sob um espectro de escravidão, que qualquer lutazinha falava, saudade das panelas, de peixe, de melão e de pepino. O baiano diria de cebola, lá do Egito. Tem gente assim, ainda que escravo, morre pelo estômago, morre pela boca. Deus precisou de uma única noite para tirar Israel da escravidão. Precisou de 40 anos para tirar a escravidão de Israel. Tem gente assim, sofre do espírito de escravo. Deus já libertou, o sangue já foi espargido, Jesus já morreu por você, mas o cara ainda tem um espírito de sofredor, beneditino, Jesus, Maria, José. A cara dele é... Eu já ouvi o sinal, nós precisamos parar. Depois da libertação, Deus leva o povo para onde? Para o Sinai. Está aí, olha. Então o deserto tem que vir depois. Primeiro o decálogo. Eu coloquei Sinai e o decálogo, uma aliança que constitui um povo como exclusivo para Deus. A lição 7, a peregrinação do deserto, uma escola de aperfeiçoamento
agentes do reino. Lição 8, conquistando e possuindo a terra prometida, a operação limpeza de Canaã. Lição 9, o período dos juízos, os altos e baixos de uma geração que não conhecia o Senhor, Juízos 2, 7 a 10. A monarquia, escute bem, a monarquia foi uma concessão de Deus ao povo. E cuidado, quando você insistir demais com um assunto sem conhecer a vontade de Deus, que por concessão Deus te dá, fica caro. Deus nunca quis que Israel tivesse rei, porque o rei de Israel era o próprio Jeová. Aí insistiram tanto, coitado do pastor Samuel, não o nosso aqui, aquele Samuel de lá, ficou triste, cabrunhado, e foi falar com Deus, falou: Samuel, atenda o povo, eles não rejeitaram primeiramente a ti, rejeitaram antes de ti a mim, dá um rei, agora lê para ele a cartilha, vai ficar caro, ficou caro. 120 anos depois o povo estava pedindo arrego. Fica em pé. Pois a gente vai voltar a falar nesses assuntos aí, é tudo ao longo do trimestre. Monarquia não foi vontade declarativa de Deus, foi permissiva e ficou caro. Depois veio o cativeiro da Babilônia, uma medida disciplinadora e purificadora do povo de Deus, do povo de Israel. Depois do retorno do exílio, a preservação do povo da aliança e o reavivamento da esperança messiânica. Você sabia que lá no cativeiro Israel reavivou a esperança messiânica? Que agora não tinha templo, não tinha cordeiro para matar, não tinha Páscoa para poder levar para o sacrifício, porque toda religião muito focada nos ritos leva o povo a desconhecer a essência. Agora eles não tinham templo, não tinha sacerdote para sacrificar novilho, foram para a palavra de Deus, foram ler, e Deus trouxe o reavivamento messiânico. E aí o Messias, o legado de Israel para as nações. E no final, Israel, a consumação do plano de Deus. Mas veja bem, em 2 minutos, Israel, aliás, os patriarcas, os pais da nação de Israel, Abraão, o homem que ouve o chamado, obedece e parte rumo à terra que Deus prometeu. Ele precisa distinguir: o vagabundo vaga sem casa, por não ter casa. O fugitivo foge de alguma coisa. O peregrino caminha rumo à casa, rumo ao lar. É diferente. Nós não somos vagabundos vagando por esse mundo, nós somos peregrinos que estamos em direção ao lar, à casa. Por isso que Abraão é o pai da fé. E o grande exemplo de Abraão como pai, como patriarca, é que a fé que eu preciso ter dele como filho de Abraão, não é uma fé que confia por causa das evidências, mas é uma fé que obedece apesar das consequências. Isaac é um homem pacato, ele é apenas um elo. Gênesis só dedica 6 capítulos para ele, mas ele foi o que alcançou as promessas. Abraão andou 1 século com Deus. Quando chamado lá de Ur dos Caldeus, especialmente de Padã Arã, ele tinha 75 anos. Quando morreu tinha 175. E só aos 100 anos ele teve um filho. Acreditou 25 anos que Deus ia cumprir. E Isaac, então, por isso que a Bíblia, o textual diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Sabe por que muitos de nós não somos abençoados? A gente se acha inventor da roda. Não, agora Deus falou comigo de tal jeito que está começando tudo. Está começando não, irmão. Você chegou aqui para ter um legado, você recebeu um legado. Veio gente antes de você. Você está caminhando numa trajetória que outros começaram. E Jacó, o patriarca transformado, de trapaceiro em príncipe de Deus. Oxalá nós entendamos ao longo desse trimestre essas verdades. E o Espírito Santo vai nos fazer entendê-las, eu creio nisto. Para que nós percebamos que o plano eterno de Deus, esse Deus soberano, bondosamente assentou-se na história, pôs o pé no caminho da nossa vida, transitou pela nossa estrada para nos mostrar Deus. E o plano da revelação de Deus se faz através de gente, pessoas como eu e você. Gente que não era perfeita como Abraão. Eu não queria ser da família de Jacó, de jeito nenhum. Aquela era uma família disfuncional. Mas
Toda escolha, eu como botei na minha conclusão, encerro aqui. Toda escolha e chamado de Deus se dá pela graça soberana. Deus não escolheu ninguém de nós aqui, muito menos esses homens, por eles serem bons. Os escolheu para fazê-los bons pela graça de Deus sobre a vida deles. Isso é evangelho, essa é a graça de Deus. Nenhum de nós aqui somos perfeitos. Leia 26 de Gênesis e vê a vida de Isaac, cheia de conflitos. Isaac era um tanto quanto pusilânime. 40 anos que ele foi casar e o pai teve que mandar buscar a noiva para o elemento. Um homem da casa, pacato. Teve razão de ele projetar todo o seu sonho, pastor João, no Esaú. Ele não tinha força para enfrentar o mundo. Ele falou, então eu vou projetar. O que eu gosto é de ser no Esaú. Esaú é guerreiro, e caçador, mata fera. Então eu vou me completar nele. Tem pai assim. Cobra demais do filho, porque esconde uma deficiência no filho. E cobra no filho aquilo que ele não conseguiu ser. Pai querido, nós estamos iniciando mais um trimestre de estudos aqui nesta abençoadora escola bíblica dominical. Na verdade, a melhor escola do Brasil, onde nós nos assentamos aos seus pés, abrimos o nosso coração como receptáculo, fertilizamos a nossa mente, Pai Santo, para compreender e entender a sua palavra, crescermos em fé e enchemos a nossa vida do Senhor, na esperança de que as profecias, uma a uma, estão se cumprindo e nós estamos chegando ao the end de Deus. Nós já estamos olhando a estrela da alva que se levanta no horizonte, anunciando que o sol da justiça está raiando. E para a sua igreja, uma nova aurora vai surgir, o glorioso dia do arrebatamento. Esse plano, Pai Santo, que tu começaste a trabalhar, e o trabalhaste por misericórdia, bondade e graça, através de homens tão falhos, como esses patriarcas, está chegando ao final. E não é hora de nenhum de nós nos afastarmos e desistirmos. É hora de nós, Senhor, nos aproximarmos mais do Senhor, porque estamos mais perto da salvação agora do que quando aceitamos a fé. Oh, renova no coração da sua igreja, no coração de cada filho seu, esta convicção, essa esperança. E como noiva do Cordeiro, na manhã deste domingo nós oramos uma vez mais: Maranatá, ora vem Senhor Jesus, pois a sua igreja o aguarda. Pois não é aqui o nosso lar, não é aqui a nossa casa, porque somos peregrinos e forasteiros nesta terra, em demanda da cidade, cuja artífice e arquiteto é Deus, e pode nos aguardar. Vamos chegar, estamos chegando. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Tome seu lugar, meu querido. Deus abençoe.